Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal SBTV para você ter acesso às últimas e principais novidades referentes ao Bahia. Hoje, aqui na Arena Fonte Nova, na sala de imprensa, o lateral direito Gilberto foi anunciado para o torcedor tricolor e para a imprensa em entrevista coletiva. Vamos conferir agora os principais trechos dessa coletiva de apresentação do atleta, que falou bastante, sobre alguns processos importantes referentes à sua chegada, sobre a atual fase da equipe, sobre a escolha do Bahia e outros pontos muito importantes, tá? Então, antes de começar, inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe o seu like e, é claro, um comentário sobre a contratação do Gilberto. Boa tarde, primeiramente obrigado, estou muito feliz de estar aqui. A torcida do Bahia, a torcida já reparei que é uma torcida muito calorosa, né? Que abraça muito o clube, muito apaixonada. E desde antes de fechar já me mandavam muitas mensagens e tudo. Mas eu estava num período de férias, né? A negociação começou a esquentar na metade das minhas férias. Então não é fácil, é um momento novo para mim, que eu nunca tinha vivido isso na carreira, de chegar num clube já com o clube jogando a temporada. Então a gente precisava desse período e o time de preparação física tem muita qualidade, já deu para perceber, são muito inteligentes e tiveram que ter essa paciência, mas agora está 100% para o próximo jogo. Gilberto, eu queria que você falasse em relação ao processo de negociação. Como você falou, começou a esquentar na metade de suas férias, mas muitos clubes apareceram na jogada e você, desde o começo, deu prioridade ao Bahia, né? Manteve, digamos assim, esse interesse de jogar aqui. O que você pode falar em relação a esse momento de escolher o Bahia e, é claro, do processo ali, se você revelar algum bastidor, né? Se ligou para alguém aqui para poder avaliar se realmente estava, digamos assim, tudo ok, né? Porque a gente vê nesse momento de transferências muitas pessoas deixando de ir a alguns clubes pelo momento que eles estão passando. E aqui talvez esteja sendo diferente, mesmo com a fase ruim em campo. Com certeza, cara. Quando surgiu a proposta do Bahia e de outros clubes, a gente tem que sentar com a família, né? Avaliar bastante. Eu vinha de um momento bom lá, então, graças a Deus, eu tive bastante proposta, mas primeira coisa foi o interesse do Bahia, a forma como eles abordaram toda a negociação, o clube e principalmente também o treinador. Parece que ele buscou todas as minhas informações lá no Benfica, ele trabalhou bastante tempo lá. E alguns jogadores que trabalharam com ele, mesmo nas férias, me mandaram mensagem para me dizer como era a relação dele com os atletas, o estilo dele de trabalho. E eu me identifiquei muito, porque é uma forma que eu trabalhei durante esses 3 anos lá e que eu gostei de trabalhar, porque eu evolui muito taticamente, principalmente defensivamente, que era um déficit que eu tinha jogando no Brasil, e eu evolui bastante com os treinadores que eu trabalhei lá. E as ideias do Renato são muito parecidas. Então isso foi um ponto positivo. E a torcida do Bahia é diferente também. A torcida do Bahia, os torcedores do Nordeste são torcedores que são muito, como eu disse, muito calorosos. Jogar aqui na Fonte Nova sempre foi um desafio para a gente. Quando era adversário, a gente sabia que jogar lá ia ser difícil. E quando eu cheguei aqui foi a primeira coisa que eu falei, comentei com os outros jogadores: a gente tem que fazer disso daqui um caldeirão, porque a torcida, mesmo no momento que a gente está, não tem abandonado. Eu tenho visto sempre os estádios cheios. Então a gente tem que trazer isso para o nosso lado sempre, e esse foi um dos pontos também, ter a torcida e as ideias do treinador. Sim, conversei com o Iago e o próprio Danielzinho também, na época ainda estava aqui, me mandou mensagem e disseram como era a metodologia de trabalho, a estrutura muito boa, então me ajudou também. Gilberto, você chega à posição que o torcedor tem pegado muito no pé do Cicinho, por exemplo, e do setor defensivo da equipe do Bahia. Você chega já podendo atuar os 90 minutos no sábado contra o Corinthians? Isso é uma coisa que a gente tem conversado. Tenho trabalhado muito forte fisicamente lá no clube, e tenho que priorizar outras coisas para estar 100% mais rápido possível, porque normalmente não é o tempo certo para um jogador voltar a atuar. A gente tem que adaptar tudo. Mas como a gente sabe da situação que está e se o clube precisar e se eu tiver que jogar, eu estou pronto, eu vou para o jogo. Mas a gente sabe que também é difícil. Cicinho não estava atuando aqui no Brasil já faz muito tempo, então para ele não é fácil. A cobrança aqui é muito grande, o Bahia é um clube muito grande, a torcida é muito grande. E como eu disse, quando você não tem sorte, às vezes, não só falando do Cicinho individualmente, mas as coisas não estão dando certo,
acabam um ou outro jogador carregando mais um pouco de culpa. No Brasil é assim, infelizmente. Mas eu tenho certeza que ele pode mudar isso. Vamos trabalhar também. Quando um jogador tiver mal, a gente tem que ter essa mentalidade de puxar ele, não deixar ele desanimar, porque ele pode ser muito importante ainda na temporada pra gente. Aguenta, né, Gilberto? Com certeza, acho que a opinião externa, ela sempre vai haver. E hoje em dia, com rede social, esse tipo de coisa, o jogador acaba se abalando. E quando eu falo para não se fechar, para não ouvir os burburinhos de fora, não é para não se fechar para a opinião que o torcedor dá, isso jamais, porque o torcedor é o patrimônio do clube. Então ele vai sempre dar a opinião dele, ganhando ou perdendo, e isso sempre vai haver. E quando você joga em clube grande, você tem que se acostumar com isso. Então quando eu digo isso, ele não, jogou mal, esquece rede social, esquece que vão te xingar, esquece isso, irmão. Levanta a cabeça, porque o que você já fez ontem já não conta mais, não vai voltar. Tu tem que pensar no que tu vai fazer no próximo jogo já. Então não adianta você ficar se martirizando pelo que tu fez, pelo que tu errou. Então é isso que a gente tem que fazer. Não ficar pensando só nas críticas, não ficar achando que tu é o pior jogador do mundo porque tu jogou mal, não. O próximo jogo já está aí. E a gente tem bastante jogos pela frente para mudar isso. E quando a gente conseguir mudar isso, o torcedor vai estar do nosso lado. E tudo que a gente ouviu de negativo vai virar positivo. Porque o torcedor é assim, mesmo time, como eu disse, mesmo o time estando mal na tabela, eles estão indo lá nos apoiar. E quando as coisas não derem certo, eles vão criticar, eles estão na razão deles. O que a gente pode fazer é não se abater e dar a volta por cima, é isso que eu quis dizer. Gilberto, boa tarde. Bruno, do Jornal Massa. Você já vem treinando há praticamente uma semana. Então, diante disso, você já se sente adaptado ao elenco, aos esquemas implementados por Renato Paiva, e você já se sente preparado para poder estrear já no próximo confronto diante do Corinthians? Sim, então, como eu disse, quando as ideias as conversas começaram a esquentar na metade das minhas férias, já comecei a ter noção que eu precisava me preparar de uma maneira mais forte, então já comecei a me preparar dali. Óbvio que trabalhando com grupo, trabalhando já com as ideias do treinador é diferente, tive menos tempo para isso. Mas se a comissão entender que já é no próximo jogo, eu já vou estar pronto e quero jogar. Oi, aqui, tá escutando? Uhum. Então, você veio de um grande time que jogou a Champions League, como muitos daqui falaram, e é importante que o Bahia tenha essa mentalidade vencedora, como você demonstrou aqui agora, diante desse momento que vive, né, próximo da zona de rebaixamento. Você já chegou a conversar com os seus companheiros de equipe para, de fato, motivarem eles a ter esse pensamento assim como o seu? Sim, já conversei bastante. Como o treinador me falou na minha chegada, é um grupo muito bom, que eu ia ver isso. E os jogadores são muito comunicativos, já me abraçaram de uma forma muito boa, já sou muito grato a eles. E tenho conversado bastante, tem jogadores aqui muito experientes, como eu disse, jogadores de muita qualidade, jogadores novos que estão dispostos a aprender, e a gente tem conversado bastante. E como eu disse, cara, só depende da gente. O próximo jogo está aí, vai ser um jogo muito difícil, e temos que estar 100% prontos para vencer. Pronto, Gilberto. Foi? Voltando para falar sobre a operação da Arena Fonte Nova, que trabalha aqui incansavelmente para entregar a melhor qualidade de operação para o jogo de sábado contra o Corinthians. Gramado sendo preparado, em breve aqui as linhas, né, as 4 linhas serão, né, traçadas novamente, né, já que tem tempinho que não rola jogo aqui na Fonte Nova. Notem que os 3 blocos do setor norte e inferior já foram, né, retirados ali as cadeiras, já estão com as barras de ferro instaladas para a segurança, inclusive rolando uma limpeza nas escadas ali, né, nos setores onde a organizada do Bahia costuma ficar, a Bamor, né, a maior organizada do tricolor de aço, fica ali no setor norte inferior. Então vão limpar ali, deixar tudo bonitinho para que fique, né, da melhor maneira possível, já que tem um tempinho, né, que a gente nota que não há limpeza nessa situação, inclusive das cadeiras ali, e tomara que em geral também nos setores isso possa se tornar frequência aqui na Arena Fonte Nova. Tem tempinho mesmo que a gente não vem aqui, estamos de volta a Salvador depois de uma cobertura cansativa, desgastante no sul do país, mas vamos que vamos para mais uma semana importante em relação ao nosso esquadrão de aço.
E segundo o César Luiz Merlot, o Bahia pode anunciar a qualquer momento o meio-campista Léo Cittadini, da equipe do Atlético Paranaense. Deverá ser anunciado por 2 anos de contrato e em breve isso deverá acontecer. Ele realizou exames médicos lá em Curitiba, segundo Rafael Seixas, e em breve, né, ele deve ser anunciado pelo Sport Clube Bahia, que avança, inclusive, aguarda a situação do Adriel para que possa ocorrer uma definição envolvendo o goleiro e mais 2, né, reforços do Tricolor de Aço na atual temporada, tá? Ainda sobre o Adriel, segundo o Léo Nascimento da Rádio Pachola lá do Rio Grande do Sul, ele trouxe a informação de que houve um recuo em relação ao Estoril de Portugal e, é claro, né, agora o Bahia avança na situação, propõe um empréstimo com a compensação financeira e a opção de compra junto à equipe do Grêmio, né, envolvendo a negociação, as tratativas do Adriel. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos envolvendo o jogador, o goleiro da equipe gaúcha. Esse foi o conteúdo, eu espero que você tenha curtido. Se gostou, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Comente, um abraço e até a próxima. Fui!